Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Néa. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o solo. Bom, o solo, ele é a parte superficial da crosta terrestre. O solo, ele é formado através da desagregação das rochas. Vamos ver aqui no desenho, na imagem. Vocês podem dar uma olhadinha. Vou pegar uma canetinha para facilitar a nossa vida. E vou sinalizar para vocês. É o seguinte, a formação do solo, ele se dá através da desagregação das rochas. A rocha-mãe sofre intemperismo. O que é esse intemperismo? Nada mais é do que a desagregação e o desgaste das rochas. E esse intemperismo acontece através de quê, professora? Através dos ventos e das chuvas. E com o passar do tempo, essas rochas vão sendo desagregadas, desintegradas. E essas rochas, quando sofrem esse intemperismo, vai formando, vai juntando os desagregamentos das rochas juntamente com as plantas e os animais mortos. Professora, o que é essas plantas e animais mortos? É o que vive na própria natureza. Essas plantas que morrem e os animais que morrem ficam lá na natureza e vai se decompondo no solo. E esses animais e plantas mortos é chamado de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai se acumulando na superfície da crosta terrestre, juntamente com a desintegração das rochas, e vai formando o solo. Vocês podem ver aqui na primeira imagem, tá? Essa imagem aqui, o solo ele sofrendo erosão. Tá? O que é essa erosão, professora? É o desgaste do próprio solo. E aí, é através dessa rocha aqui, que é essa rocha aqui matriz, a rocha-mãe, ela vai se desgastando com o passar do tempo e juntando com a matéria orgânica vai formar um novo solo. Aqui na segunda imagem, vocês podem ver a formação do solo é aos poucos, tá, gente? Não é de um passar, de um piscar de olhos, certo? Essas pequenas plantas, elas vão se decompondo aqui, elas vão se acumulando a água e os elementos minerais e os micro-organismos. Professora, o que são esses micro-organismos? São organismos que não podem ser vistos a olho nu, como bactérias e fungos. Eles também ajudam na decomposição dessa matéria orgânica, certo? Por exemplo, quando os animais eles morrem, o que acontece? Eles vão se decompor. Esses vegetais também mortos vão se decompor. E quem é que faz essa decomposição? Nada mais do que os decompositores. E quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias. E aí, o que acontece? A junção dessa matéria orgânica, juntamente com a desagregação das rochas, forma-se o solo. Vão se misturando e forma um solo jovem, que vai sofrendo diversas mudanças até se tornar um solo maduro, certo? Aqui está o solo maduro, vocês podem ver aqui nessa imagem, resto de seres vivos que sofreram essa decomposição, também pode ser chamado de humus, tá? E aqui tá os perfis do solo que nós vamos aprender mais adiante. Bom, o solo, dentro do solo, tem essa camada, né, da crosta terrestre que nós vivemos, tem uma interação entre os seres vivos. O solo, ele não está lá sozinho. Existem diversas espécies de animais que estão lá, que vivem lá, que fazem do solo, a sua própria moradia, a sua própria habitação. Aqui está um exemplo fantástico para vocês verem. Quem são esses animais que estão no solo? Eles também ajudam na formação do solo. Bem, aqui está o solo. Vocês podem ver aqui essa setinha, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho a canetinha para vocês verem. Vou marcar para vocês. Aqui está todo o solo, certo? Isso aqui tudo é o nosso solo. Tranquilo? Aqui, quem são esses animais? Bom, além dos animais que estão no solo, está a matéria orgânica. Lembra que eu falei agora? A matéria orgânica nada mais é do que o quê, professora? É seres vivos, folhas mortas e cadáveres de animais. Essa matéria orgânica vai se decompor através de quem? Dos decompositores, que eu falei agora há pouco, que são os fungos e as bactérias, que também pode ser chamado de micro-organismos.
certo? E nesse ecossistema, quem é que vive nesse solo? Quem são os animais? São os animais invertebrados, que estão aqui, vocês podem ver, tá? Que é a minhoca, aqui está a minhoca, a barata, besouro, ó, tatuzinho de jardim, a lacraia, tá vendo aqui a lacraia? Ó, para o sublinhando. E aqui os fungos, não podem ser vistos a olho nu, mas aqui está em formato, em imagem ampliada, para poder ficar didático, para vocês enxergarem. Aqui está as bactérias, tá? Que ajudam na decomposição do solo. E esse conjunto, tá? De organismos que ajuda na formação do humus. E o que é esse humus, professora? Tá aqui, tá vendo o humus? Eu vou até marcar de amarelo, para ficar mais em destaque, para vocês verem. O humus aqui, ó, essa matéria aqui é uma matéria orgânica, que é formada por quê, professora? Pelos seres vivos mortos, folhas mortas e cadáveres de animais, certo? Então, essa matéria orgânica é formada por, estou pintando aqui para vocês verem direitinho, é formada por a matéria orgânica. Quem é essa matéria orgânica? Seres vivos, folhas mortas e cadáveres de animais. Tranquilo até aí? Recapitulando rapidinho, quem é que faz a decomposição desses cadáveres de animais e folhas mortas? Os micro-organismos. Tá aqui os micro-organismos, quem são? Fungos e bactérias. E vale lembrar o seguinte, além de tudo isso aqui que eu mostrei para vocês que tem, também tem a água. A água, ela é um nutriente muito importante para a formação do solo. Perfil do solo. Vamos ver como é que tá as camadas do solo. Bom, o solo, ele acontece através da formação, que eu falei para vocês, através da desintegração das rochas, através da erosão da própria superfície do solo, da crosta terrestre. Aí vai acontecendo essa desintegração. Aí agora nós vamos ver quais são as camadas que fazem parte do solo. Tem a matéria orgânica. Rapidinho aqui que eu vou botar uma marca-texto para vocês visualizarem melhor. Essa parte aqui, que é chamada de horizonte O, é a matéria orgânica, certo? O horizonte A é a matéria orgânica com a matéria inorgânica. Professora, o que é uma matéria inorgânica? A senhora falou nesse instante o que era matéria orgânica, mas inorgânica eu não lembro o que é. Matéria inorgânica nada mais é do que os minerais, certo? Os nutrientes do solo. Que minerais são esses, professora? Pode ser potássio, pode ser cálcio, pode ser zinco. Dependendo da rocha que for desintegrada, vai ser o mineral, certo? O horizonte B é uma zona de acumulação dos dois. O horizonte C já são materiais provenientes da rocha-mãe. O que é rocha-mãe? É a origem do solo, tá? É a origem, quem dá a formação do solo é a rocha-mãe que está aqui embaixo. Essa rocha-mãe é que sofre o quê? A fragmentação, certo? Essa fragmentação, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Essa fragmentação, é difícil, gente, usar essa canetinha aqui, mas vamos lá. Essa fragmentação do solo, das rochas, na realidade, ela vai permitir que essa rocha-mãe seja desintegrada pela ação dos ventos, das chuvas, e vai formar o quê? Um solo mais jovem, certo? Ou seja, o solo, ele é formado a partir de quê? Da rocha-mãe, certo? Quem é a rocha-mãe? É a rocha original, a rocha mais antiga, certo? Que está lá no subterrâneo. Tranquilo? Vamos lá. Como é a composição do solo? O solo, ele é formado por... vamos lá. A matéria orgânica, que eu ensinei para vocês nesse instante. A matéria orgânica é o quê, professora? Não lembro. Matéria orgânica é aquela parte do humus que é formada através de quê? Matérias mortas, como cadáveres de animais
e folhas mortas. Tranquilo até aí? Bom, a matéria mineral já são os sais minerais, os minerais que vêm da onde, Pro? Aqui, ó, matéria mineral, ele vem das próprias rochas. Também é composto de ar, que, por sinal, esse ar, ele consegue ser passado dentro do solo, dentro da terra, por quê? De alguns animais, que são as minhocas, algumas formigas. Os animais invertebrados permitem, né, que o solo fique poroso para que o ar passe. Professora, o que é poroso? Algo poroso é algo que tem um buraquinho, tem vários espacinhos bem pequenininhos, mas que dá para passar o ar. E é composto também de 25% de água. Aqui, mais didático, para vocês verem, tá? A parte porosa do solo, da composição do solo, vocês podem ver aqui o ar, a água, a parte sólida são os minerais, que vêm das rochas, certo? E a matéria orgânica, que vem do humus, que eu ensinei agora há pouco. De 20% a 30% de ar, 20% a 30% de água, geralmente às vezes é 25% mesmo, 45% de minerais e 5%, ou aproximadamente 5% na realidade, de matéria orgânica. Bom, aqui está uma forma mais resumida, né? Ali era o gráficozinho. Aqui vocês podem ver que a composição do solo é formada por quê? Por partículas de areia, por argila e calcário. Recapitulando aqui, areia, argila, calcário. A matéria orgânica, que é o próprio humus, que eu acho que já fixou na mente de vocês o que é o humus, é composto de quê? De matéria morta. Que matéria morta é essa? Vegetais e animais mortos. A matéria inorgânica é formada por minerais, que é formada por rochas desintegradas, água e oxigênio, e os micro-organismos. Quem são esses micro-organismos que fazem a decomposição da matéria morta? Fungos e bactérias. Tranquilo? Vamos lá. Os tipos de solo. Quais são os tipos de solo? Os principais tipos de solo são 4. O solo argiloso, o solo arenoso, o solo humoso e o solo calcário. Vamos aprender cada um passo a passo. Aqui mais uma imagem para vocês verem. Solo arenoso, composto de areia. Solo calcário, composto de calcário. Solo argiloso, o nome já está falando, né? Composto de argila. E o solo humoso, composto de humus, que é a matéria orgânica. Tranquilo aí até agora? Vamos lá. Bom, tipos de solo. O arenoso. Aqui eu vou ter uma definiçãozinha para vocês verem, né? Quais são as características de um solo arenoso? Ele é composto de areia, certo? E ele retém pouca água e nutrientes, pois possui grandes poros, facilitando o escoamento da água. Professora, o que é esse escoamento da água? O escoamento da água nada mais é, ele permite que a água vá embora, e esse solo é um pouco pobre. E o que acontece? O que predomina no solo arenoso é a areia. E por ele ser muito permeável, permitir que a água passe, ele é pobre de nutrientes. Então, nem tudo que você planta nesse solo nasce. Ele não é um solo muito bom para as plantações, tá certo? Agora, sim, quem é que consegue, né, no caso, se reproduzir nesse solo, fazer o quê com ele? O que é que eu posso plantar nele? Na realidade, ele serve para as palmeiras e coqueiros. Você plantando palmeiras e coqueiros, eles nascem. O solo argiloso. O solo argiloso é um solo que tem uma grande proporção de argila e ele é formado por partículas muito fininhas, muito pequenas, tá? E o que acontece? Elas são muito próximas uma da outra e tornam o solo um pouco permeável. Isto é, a água passa com dificuldade, passa muito lentamente, certo?
Dizemos que o solo argiloso, ele, assim, ele tem 30% de argila e o restante é outros nutrientes de outros solos, né? É composto dele. E os exemplos para poder fazer plantações dele, o que nasce nesse solo argiloso? As avencas e as samambaias. Geralmente alguns tipos de árvores, mas assim, não é um solo muito bom para poder você fazer plantações, tipo plantar milho ou plantar feijão, ele não é bom. Ele retém mais água e nutrientes, no caso, que tipo de nutrientes eles são, professora? Cálcio, potássio. Agora sim, voltando aqui rapidinho para falar uma coisa interessante, que hoje a medicina ela utiliza muito a argila, né? Mais especificamente no cosmético. Utiliza-se muito a argila para poder fazer limpeza de pele, para tirar a oleosidade da pele. A argila também, na parte da material de construção, utiliza-se muito a argila para fazer o quê? Telhas, louças sanitárias, filtros de água, miniaturas de utensílios de colocar enfeite em casa, deixa eu pensar, xícaras, canecas, jarros de barro. Então, assim, a argila tem uma utilidade muito grande, esse solo. Porém, para plantações, ele não é muito bom, certo? Muitas indústrias, ela utiliza esse solo para poder fazer o quê? Louças, tá certo? O solo humoso. O solo humoso é o solo mais rico para a agricultura. Esse solo humoso, ele também são chamados de solos orgânicos, são aqueles que contêm grande quantidade de matéria orgânica, certo? E também ele é conhecido como terra preta, apresenta alta permeabilidade. O que é isso? O que é essa alta permeabilidade? Bem, vou pegar uma canetinha aqui rapidinho, para sublinhar aqui, olha só. Alta permeabilidade é a facilidade com que a água seja permeável, ela seja absorvida. E aí faz com que essa vegetação, essa plantinha, ela tenha um grande desenvolvimento. Ela consiga ter condições de sobreviver. E é um solo fértil. Geralmente, os nutrientes, eles não se esgotam com certa facilidade, porque tem o quê, professora Nelly? Tem a matéria orgânica. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? O que é essa matéria orgânica? É a matéria que foi formada por restos de animais mortos e vegetais, certo? Juntamente com a água e o ar, certo? O solo humoso é um solo muito adequado, muito importante para a agricultura. Além de uma boa permeabilidade, esse solo ele não é muito ácido, mas o que é uma coisa ácida? Lembra do limão? O limão ele é ácido. O solo ele não pode ser ácido demais, porque senão ele mata a plantinha. Então, o solo humus ele não possui muitos nutrientes que tenha acidez, que venha matar a sua plantinha, sufocar ela. Então, assim, o solo ele não pode ter nem muito minerais, nem pouco. Ele tem que estar na quantidade certa. Então, o que acontece? Essa reposição de minerais aos poucos. O humus, ele forma aquela terra, e essa terra, ela tem um controle de acidez, certo? É um solo que você não precisa preparar ele já é preparado, certo? O interessante é que esse solo humus, ele além de ser fértil, as pessoas pegam ele para colocar em uma terra que não é tão fértil e faz a mistura para poder fortalecer, né, aquele solo que é pobre em nutrientes. O solo calcário. Ele tem pouco nutriente, grande quantidade de partículas rochosas, ou seja, ele é composto, a sua maioria, de rochas, tá? Geralmente esse solo é de tipo de regiões desérticas e apresenta grande quantidade de sais de cálcio em sua constituição. Quanto a maior quantidade de cálcio, no caso, no calcário, no solo, maior vai ser a permeabilidade do solo. Ou seja, a água passa muito rápido.
O calcário retirado dos solos é usado também para diminuir a quantidade de acidez de outros tipos de solo. Ele ajuda a diminuir essa acidez e essa técnica de pegar o solo calcário e colocar em outro solo que está ácido, para poder tirar a acidez desse solo, é chamado de calagem. Solos adequados à agricultura. Bom, esses solos que são adequados para a agricultura são aqueles solos que têm uma proporção de areia, uma proporção de argila, sais minerais utilizados pelas plantas, além do humus. Essa composição facilita na penetração da água e do oxigênio, utilizada pelos micro-organismos. Que micro-organismos são esses, professora? São os fungos e as bactérias. São solos que retêm água, sem ficar muito encharcado e que não são muito ácidos. Bom, a nossa aula acabou, só que antes eu vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Essa atividade é do caderno, rapidinho aqui. Essa atividade é no caderno, vocês vão ler o livro da página 261 até 266, certo? Para poder responder essa atividade. Vão assistir a videoaula direitinho. Se tiver dúvida, volta tudo de novo, assiste novamente. Ou então fala com a Pronéia, que a Pronéia dá um jeito para poder tirar as dúvidas, certo? E tem uma outra atividade também que eu quero que vocês façam, que é do livro. Aqui, essa atividade do caderno é como acontece a formação do solo, foi o que eu falei nesse instante. O que é o intemperismo, certo? O que é o intemperismo mesmo? Vamos relembrar? Nada mais é do que o quê? A desagregação das rochas, certo? Que sofreram o quê? Sofreram por conta dos ventos e das chuvas. A terceira questão, eu peço para você desenhar o perfil do solo, que eu também falei na aula de hoje, tem no livro também. E como é que acontece a interação dos seres vivos com o solo? Quem são os animais que vivem dentro desse solo? Como é que acontece essa interação, essa relação, certo? Qual é a composição do solo? Também eu quero que vocês escrevam sobre os tipos de solo, definindo cada um. Qual o melhor solo para a agricultura? Lembra que eu falei que aquele que tem mais matéria orgânica? Vamos lá. Joguem duro aí, façam uma atividade bem feita, certo? Que assim que voltar às aulas, nós vamos corrigir juntos. Agora aqui é uma atividade de ciências do livro. Façam a página 268 e 269, certo? E aqui, em homenagem para vocês, estou morrendo de saudades. Um beijo da Pronéia. Logo, logo nós vamos estar juntos, tá legal? Fiquem com Deus. Um abraço.